está sempre conosco. Amém? Você pode repetir comigo? O Senhor está sempre conosco. Agora vamos repetir na primeira pessoa. O Senhor está sempre comigo. Mais uma vez. O Senhor está sempre comigo. Amém. Vamos ler na palavra do Senhor nosso Deus. Lá em Daniel, no capítulo... Daniel, capítulo de número 3. É um texto e uma história bastante conhecida. Ezequiel e Daniel. Lá nos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. E depois, em seguida, vem Daniel. Capítulo de número 3. Uma história muito conhecida de todos nós. Nós estamos meditando. E nós vamos ler todo esse texto. Então nós vamos ler Daniel, capítulo 3, do 1 até o verso de número 30. Ler a palavra do Senhor nosso Deus é muito bom para nós e é edificante, né? Então, Daniel, capítulo 3, do 1 ao 30. Me acompanhe aí nessa leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles, das gaitas de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se prostrar, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 6, vamos ler novamente. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todos os homens que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós
não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o teu Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremodo acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles, ou dos corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Amém? Senhor, nós temos lido a Tua palavra e grande ensinamento ela nos traz, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos oriente na meditação para que saímos daqui e tenhamos sempre essa certeza que se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor caminha conosco no nosso dia a dia.
O Senhor está conosco no nosso dia a dia. E o Senhor nos abençoa no nosso dia a dia, Pai. Ó Deus, fala, Senhor, e confirma essa palavra, como o Senhor confirmou no coração daqueles teus servos. Confirma nós também nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor está sempre conosco. Nabucodonosor, ele foi instituído, né, como rei sobre todas essas nações naquele tempo, porque o Senhor assim o quis. Foi o Senhor que constituiu Nabucodonosor rei. E apesar de ser o maior de todos os reis e ter o maior de todos os reinos, isso não bastava para ele, porque o coração do homem é enganoso, né? E quanto mais ele tem, mais ele quer, né? Nós temos esse exemplo, né? Lá no início, né? Porque Deus tinha na eternidade, né? O coral, o melhor coral, a melhor orquestra, né? E colocou alguém para cuidar dessa área, né? E foi exatamente um anjo de luz, né? Lúcifer. Só que ele não estava contente e feliz naquilo que ele estava fazendo. Ele quis ser igual a Deus. E por ele tentar ser igual a Deus, ele se corrompeu e trouxe junto com ele um terço dos anjos dos céus para a terra. O coração, né, é muito corrupto, né? E assim o diabo trazendo esse um terço de anjos para a terra, por causa do querer ser igual a Deus, ele contaminou também a humanidade. E hoje nós olhamos para os homens e vemos da mesma forma. Quanto mais a pessoa tem, mais ele quer ter. Menos ele quer dividir aquilo que ele possui. E com Nabucodonosor não foi diferente, né? Ele queria ter mais e ser mais. E para ser mais, ele falou, só tem uma coisa para eu ser agora. Eu já domino tudo, já domino todos, já comando tudo, já comando todos, mas por enquanto ninguém ainda se dobrou na minha presença e me adorou como se eu fosse Deus. Então, agora eu vou fazer uma grande estátua, uma grande imagem, e vou colocar para que todos possam me adorar, para que todos possam me servir, para que eu seja não somente um rei, não somente um governador, não somente aquele que dá as ordens aqui, mas que eu seja agora adorado por todos os reinos e por todas as pessoas. Só tem uma coisa que pode contrapor o coração dessas pessoas, né? Servos fiéis a Deus. Né? Porque só os servos fiéis a Deus não vão se render ao dinheiro deste mundo, às coisas deste mundo, às ofertas deste mundo. Só pessoas fiéis a Deus. E nós temos aqui um exemplo desses 3 jovens hebreus, né, que provaram que é possível se opor às vontades dos homens aqui sobre a face da terra. Que é possível sim ter uma vida santa, uma vida justa, uma vida digna e servir ao Senhor sobre a face da terra sem se contaminar com as coisas deste mundo. E contrariando sim a vontade dos homens. E contrariando sim a vontade dos poderosos. Só que há um preço a pagar, né? Esses confrontos sempre traz um preço a pagar. E para, no caso aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, foi enfrentar o quê? A fornalha de fogo ardente, né? Eu gostaria de aprender com os irmãos nessa tarde 3 lições nesse texto. A primeira delas, né, que fidelidade ao Senhor não se negocia. Fidelidade ao Senhor não se negocia. Nós não negociamos a nossa fé de forma nenhuma, né? Não negociamos nosso caráter
De forma nenhuma. Porque o nosso Deus não nos negocia. Ele nos comprou lá na cruz do Calvário, com o preço do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E Ele não desiste de nós por nada deste mundo. E desta mesma forma, Ele espera que nós também sejamos fiéis em um mundo infiel. Ele espera que nós sejamos fiéis em um mundo em que se corrompe com muita facilidade. Em um mundo onde as pessoas se vendem e se negociam com muita facilidade. Esses 3 jovens, né, entenderam que agradar a Deus, servir a Deus, era mais importante do que servir e agradar os homens. E mais do que isso, servir a Deus com as suas vidas e entregá-las, ainda que fosse para serem queimadas lá dentro daquela fornalha, era mais importante, porque você estava servindo e consagrando a sua vida ao Senhor, o nosso Deus. Que é preferível morrer do que renunciar à fé, do que renunciar à confiança ao Senhor nosso Deus. Eles estavam dispostos a morrer, mas não pecar. Eles estavam dispostos a morrer, mas não renunciar à fé que eles tinham em Deus. Eles não eram produto do meio, da sociedade. Eles não eram um produto, né, que tinha surgido do nada. Eles tinham a consciência que eles tinham vindo de uma terra bem distante. E da terra que eles tinham vindo, eles adoravam um Deus, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Eles tinham vindo de uma terra distante, mas tinham trazido dentro dos seus corações uma fé inabalável. Porque, irmãos, o tempo pode passar, as coisas podem passar, mas a palavra do Senhor nosso Deus não passará. Porque ela se cumpre, E eles tinham isso em seus corações, que eles tinham um Deus, e que esse Deus tinha uma promessa para eles, e que esse Deus, apesar deles estarem longe de casa, não tinha abandonado a eles. Muitas vezes, amados irmãos, a nossa fidelidade a Deus pode nos levar para situações difíceis, como aconteceu com aqueles jovens. Muitas vezes a nossa fé pode nos colocar em situação difícil, às vezes na nossa família. Eu me lembro que quando eu me converti, disseram para minha família: olha, vocês não fazem mais parte dessa família, porque vocês mudaram de religião. Então, né? Duro para a gente ouvir isso, né? Mas nós tínhamos tido um encontro com a palavra do Senhor nosso Deus, né? Jesus tinha mudado, transformado a nossa mente, então não tinha mais como ficar vivendo da forma como nós vivíamos antes. Mas ouvimos isso da família. Às vezes é na sociedade, né, que você é taxado, né, de crente, né, que você está separado das outras pessoas, né? Não estamos separados. Servimos ao Senhor, o nosso Deus. Às vezes, diante de situações em que somos colocados, né, neste mundo, na renúncia da fé, quando hoje não se pode falar de Jesus dentro das escolas, não se pode falar de Jesus nas repartições, não se pode anunciar o Evangelho de Jesus Cristo em alguns lugares. E como é que nós vamos fazer nesse tempo em que nós estamos vivendo? Nós vamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos enfrentar? Não, o Deus que eu creio, não posso renunciar à minha fé. O Deus que eu creio, eu não posso renunciar à minha fé de forma nenhuma. Como é que nós vamos fazer? Como é que você vai fazer? Né? Muitas vezes nós somos questionados. Mas uma coisa nós não podemos negociar, amados irmãos, por nada nesta vida, é a nossa fidelidade a Deus. De permanecermos fiéis ao Senhor. Devemos permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele permanece fiel a nós e vai permanecer
até o final. Às vezes nós vamos ter que ir para a fornalha. Está preparado? Está preparada? Né? Às vezes vai vir a fornalha aí, né? Nós vamos ser deixados de lado, né? Vamos ser colocados, né? Lá na fornalha. Como fez Policarpo, né? Aos 85 anos, chegaram para ele e disseram: Policarpo, ou você renuncia à sua fé, ou você vai morrer queimado dentro desse. Eles tinham um animal enorme, né? E eles colocavam a pessoa ali dentro e assavam a pessoa ali dentro. Se não renunciar à sua fé, você vai ser queimado. Ele falou assim: como que eu vou renunciar a esse Deus? Que eu estou com 85 anos e até hoje Ele cuidou de mim em todos os momentos. Eu não posso renunciar à minha fé. E ele foi queimado. Mas não renunciou à sua fé. Amados irmãos, nós precisamos também ter essa fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não renunciamos à nossa fé em momento algum. E como fez a Sônia, do testemunho dela, e tendo oportunidade, devemos falar dessa nossa fé, falar desse nosso Deus. Em segundo lugar, temos que ter consciência também, né, de que nem sempre o Senhor vai nos livrar dos problemas, mas Deus pode nos livrar lá no problema, né? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus não impediu que ele fosse atado para ser lançado lá dentro da fornalha. Deus não impediu do coração de Nabucodonosor ficar muito irado, muito bravo e mandar, né, acender, né, a fornalha 7 vezes mais. Colocar um calor, né, absurdo ali para aqueles meninos, né? Mas nós sabemos de uma coisa. Paulo, quando ele escreve Romanos 8, 28, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas essa fornalha foi acesa 7 vezes mais, e aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim, todas as coisas cooperam, mas é para o bem da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. É por isso que Paulo, quando ele escreve Filipenses, capítulo 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso, não fique preocupado. Deixa que Deus está no controle de todas as coisas, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. A inveja, o ódio, né, daqueles que acusaram, né, os meninos de Deus, né, os soldados que foram lá e amarraram, e ele chamou os soldados mais fortes para amarrar aqueles meninos. Pega os mais fortes, a corda mais forte que você tem e prendam eles, porque eles vão ser jogados lá dentro e eles vão ser queimados. Esse era o pensamento de Nabucodonosor. Eles vão ver que eu sou aquele que deve ser adorado. Mas, né, tudo está sob o controle de Deus. Não está sob o controle de Nabucodonosor. Não está sob o controle dos homens deste mundo. Está sob o controle de Deus. E, amados, nós vamos ser atacados por todos os lados. Jesus já nos avisou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas vezes, Deus nos prova nos desertos desta vida, né? Nos coloca na fornalha de fogo ardente também aqui neste mundo. Nos coloca lá na cova dos leões aqui neste mundo, né? Mas não devemos assustar, porque o seu filho, depois que ele foi batizado, ele foi levado para onde? Para o deserto, para ser tentado. Ele lapidou o seu povo onde? Lá no deserto. Então, não fique assustado se você estiver passando por alguma tribulação. Não fique assustado se você estiver passando por alguma luta. Ainda que você olhe e diga: mas olha, isso não vai ter fim. Parece que não tem fim. Não fique desesperado.
Continue crendo e confiando no Senhor. Mas creia e confia aqui como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram. E fica sabendo, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, não tem problema. Não tem problema, vamos na luta. Nós vamos na fornalha. Se Deus não quiser, nós vamos morrer queimados. Mas uma coisa aí não vai acontecer. Nós não vamos dobrar o joelho na sua presença. Nós não vamos ceder a isso de forma nenhuma. E eles foram até o final. E aqueles homens pegaram e lançaram aqueles jovens lá dentro. Os irmãos acham que eles foram desesperados para aquele momento? Não. Eles foram muito tranquilos. Desesperados estavam os soldados que foram levá-los. Porque a fornalha estava tão quente que quando eles jogaram os homens lá dentro, eles se queimaram. Eles é que foram queimados. Então, amados, nós temos que entender que muitas vezes Deus não nos livra ali do problema, da luta, da dificuldade. Mas Deus nos livra lá dentro da fornalha. Ele está sempre conosco. Aí quando eles lançam os meninos lá dentro, Nabucodonosor olha e fala, mas nós não lançamos 3 homens lá? Tem 4 lá dentro. Tem 4 lá dentro. Aí ele vai até a porta e chama os 3 e ele sai. E ele sai como se eles não tivessem passados pela fornalha. Como se eles não tivessem passado pela fornalha. Como se eles não tivessem entrado ali dentro daquele fogo. Como se eles não tivessem andado ali dentro daquela fornalha. Como se eles não tivessem sido amarrados para serem jogados lá dentro. Eles saem intactos. Deus está sempre conosco, amados irmãos. Às vezes, Ele está à nossa frente para dissipar toda a obra do inimigo. Mas às vezes Ele está ali, atrás de nós, só para nos conduzir dentro da fornalha, para que nada nos aconteça. Às vezes Ele está à nossa direita, para nos sustentar, às vezes está à nossa esquerda. Não é? Às vezes Ele está sobre nós para nos proteger, como estava lá no deserto, protegendo o povo para que o povo não fosse consumido pelo sol no deserto. Às vezes Ele está com uma coluna de fogo do nosso lado para nos livrar de todo o mal. Mas Ele está sempre conosco. Então, amados irmãos, eu não sei qual é a fornalha na qual você está passando por ela nesses dias. Se é a fornalha do medo, da angústia, da tristeza. Se é a fornalha dos relacionamentos em casa, na igreja, no trabalho. Se é a fornalha do pecado que tem te assediado. Se é a fornalha do inimigo que tem atazanado a sua vida, né? E você diz, Senhor, eu não suporto mais. É o tempo todo. Às vezes pessoas que o inimigo usa para roubar a sua paz, tirar a sua paz. Não sei se é a fornalha das finanças e que você fala, não sei onde é que vai terminar isso. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa. Olhando aqui, 3 coisas, né? Olhando para Sadraque, Mesaque e Abednego. Independente da situação que você estiver passando, independente da fornalha que você está enfrentando, não renuncie à sua fé. Não abandone a sua fé.
Continue crendo, continue confiando no Senhor. Continue sendo fiel ao Senhor. E Ele nos dá o livramento. Lá dentro do problema, lá dentro da luta, lá dentro da dificuldade. Ele nos dá o livramento ali. Em terceiro lugar, creia, Ele está sempre conosco. Né? Dá uma olhadinha sempre, né? Se não for para cima, né? Dá uma olhadinha para frente, né? Se não for para frente, dá uma olhadinha do lado, né? Se não for do lado direito, né? Dá uma olhadinha para o lado esquerdo, né? Se você não vê para o lado nenhum, dá uma olhadinha para trás, porque Ele sempre vai estar bem perto de você. Porque, como nós ouvimos aqui hoje à tarde, né? Ele te ama. Ele te resgatou com o sangue precioso do Cordeiro Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E Ele diz, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Ele diz para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E lembre-se, todos os servos de Deus no passado passaram por lutas, por dificuldades. Cada um teve a sua fornalha para enfrentar. Cada um teve a sua luta para enfrentar. Mas uma coisa que eles não fizeram foi renunciar à fé. E tiveram sempre a certeza de que Deus estava ali com eles. E no momento oportuno, Deus deu o livramento. Deus é maravilhoso. Para concluir, nós estávamos viajando. 2 ocasiões nós tivemos esta experiência, né? E numa delas nós estávamos viajando e em meio a uma tempestade, né? E hoje, glórias a Deus, né? Se eu for viajar, eu viajo de Duster, é mais tranquilo, né? Ela é alta e tal, tem essas rodas enormes. Pode ver as tempestades que vem, ele é um carro bom para viagem. Mas naquela época não, né? Naquela época não tinha uma Duster, né? Então eu viajava com um carro menor, eu, a Zilda e as crianças, né? E nós estávamos em meio a uma tempestade, né? Subindo uma serra. Eu falei, Zilda, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não sei o que vai acontecer conosco. Vamos orar, né? E enquanto nós estávamos conversando e orando, né? Do nada, né? Surgiu assim 2 faróis atrás de nós, veio, e naquela tempestade toda, não sei como é que ele conseguia viajar daquele jeito, né? Ele ultrapassou a gente e seguiu. Eu falei, bom, então agora nós vamos fazer isso. Nós vamos andar com esse carro que está aí na nossa frente, né? E nós fomos. E passamos por todo esse período dessa tempestade, dessa serra, e quando chegou lá em cima, parou a chuva, estava parando a chuva, clareou, falei, Zilda, agora eu vou ultrapassar a pessoa para nós agradecermos, né? Porque ela nos ajudou nesse período. Mas quando nós olhamos para frente para ultrapassar e para agradecer, o carro sumiu. O carro desapareceu. Então o que nós tivemos que fazer? Ô Senhor, obrigado. Obrigado por ter enviado o seu anjo e nos conduzir nesse período que eu não sabia o que ia acontecer conosco. Então, Deus, na sua palavra diz, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A tempestade veio. Tivemos que enfrentar aquela tempestade. Mas Deus mandou o seu anjo. Sadraque e Mesaque tiveram que entrar lá na fornalha ardente. Mas Deus esteve ali com eles na fornalha de fogo ardente. Lembre sempre disso. Deus está sempre conosco. Em todas as situações, em todas as horas e em todos os momentos. Se Ele não puder, né? Se Ele não puder livrar de forma que tem alguém junto de você, alguém perto de você, Ele manda o 4º homem, né? Ele manda o 4º homem. Aquele que tem face de deuses.
Ele manda o quarto homem, que é a presença de Cristo Jesus na nossa vida. Ele manda o quarto homem, que é o seu anjo, né? Que às vezes vem com uma luz atrás de você, ilumina o seu caminho e você pode seguir em frente. Ele não nos deixa. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor tem nos concedido da sua presença, porque o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem nos orientado através da sua palavra, Pai. Queremos, ó Deus, agradecer, Senhor, pelos teus cuidados para com a nossa vida. Queremos, Deus, louvar o seu nome, Pai, e dizer que nós não vamos desistir por nada, Senhor, da nossa fé, da nossa fidelidade ao Senhor, porque não existe Deus como o Senhor, o nosso Deus. Nabucodonosor teve que dizer isso a todas as nações, que não existe Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não existe Deus como o nosso Deus. Ainda que os homens tenham os seus deuses, o Senhor é o único Deus que pode livrar e que pode salvar, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor conduza cada um dos Teus filhos, Pai. Qualquer que seja a fornalha, que eles não tenham medo, Senhor. Que eles confiem e continuem confiando no Senhor, Pai. Que eles não tenham medo, Senhor meu Deus, de enfrentar as fornalhas desta vida, sabendo que o Senhor estará conosco lá dentro da fornalha. Sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos difíceis da nossa vida. Sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos de lutas e dificuldades. Sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desampara em momento algum. E sabendo que o Senhor, quando não houver socorro aqui na terra, o Senhor enviará o socorro dos céus. O Senhor enviará os seus anjos para estar conosco e para nos conduzir sempre em vitórias, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, dá, Senhor Deus, que possamos permanecer fiéis ao Senhor e nessa confiança. Que venham as fornalhas, porque o Senhor nos dá livramento delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.